sobre essa situação. Eu chamo o repórter Marcos Teixeira, que conversa ao vivo com o secretário estadual de governo, Merlong Solano. Marcos, por que esse corte no ticket de alimentação e no fornecimento de quentinhas, que já dura tanto tempo? Com você. Olha, João Neto, a alegação do governo é de que há necessidade de uma mensagem alterando esse benefício, uma mensagem que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa. Isso aqui com o secretário de governo, Merlong Solano, que ontem, inclusive, se reuniu com representantes dos servidores dessa área da saúde. Como fazer para solucionar essa questão que é grave? O servidor reclama da retirada de benefícios como ticket e alimentação e já paralisam a partir de hoje. Secretário, bom dia. Bom dia. Ontem eu recebi representantes do Sindicato da Saúde e acertamos o envio de uma mensagem que o governador assinará ainda hoje à Assembleia, dando previsão legal à retomada do fornecimento de alimentação para aqueles trabalhadores que trabalham em regime de plantão ou em regime de dupla jornada. Com isso, essa reivindicação estará plenamente atendida pelo governador Wellington Dias a partir do momento em que nós vamos, inclusive, pedir regime de urgência na votação dessa matéria na Assembleia, para que os gestores possam ter cobertura legal para retomar o fornecimento da alimentação daqueles trabalhadores que estiverem nessas duas situações, regime de plantão ou de dupla jornada. A reclamação dos servidores é que é uma negociação que já se arrasta há 2 anos, que nunca saiu do papel. Pois é, a questão dos 2 anos em referência ao plano de cargos e salário. Aí se aplica aquela situação geral da situação financeira do estado do Piauí nesse ano de 2014, 2015, todo mundo sabe das dificuldades em que nós encontramos o estado. Diversas categorias nós tivemos que negociar o adiamento de implementação de ganhos salariais já previstos em lei. E essa situação se aplica também ao pessoal da área da saúde, infelizmente. O governo volta a sentar com essa categoria, secretário, até para rever essa questão já em função da greve que começou hoje? Nós esperamos que com o atendimento da questão da alimentação, não é, a partir do envio da mensagem do governador em regime de urgência para a Assembleia, haja uma retomada do atendimento à população, porque a questão do plano de cargo e salário, essa depende da recuperação da receita do estado do Piauí. Não é uma coisa que dependa da vontade do governador. É uma coisa que depende de recursos financeiros para honrar todos os compromissos, não só com os servidores da saúde, mas com diversas outras categorias que também têm plano de cargos aprovados no passado, sem a devida previsão dos recursos para pagar os compromissos legalmente assumidos pelo Estado na época. Outro assunto importante, João Neto e Marcela, envolve a mutuários que adquiriram imóveis ainda junto à antiga Coab, também ao IAPEP, e estão inadimplentes. O governo está oferecendo uma possibilidade dessas pessoas quitarem esses débitos, inclusive a partir de uma lei já aprovada pela Assembleia Legislativa. Quais são essas alternativas, secretário? O governador sancionou 2 leis dando continuidade ao programa Minha Casa Legal, que é um programa que visa dar título de propriedade definitiva aos mutuários da antiga Coab, do IAPEP, e agora cerca de 36 mil famílias, justamente de mutuários da antiga Coab e do IAPEP, que estão inadimplentes, poderão parcelar. Aquelas que procurarem a casa do mutuário nos próximos 120 dias para fazer o parcelamento poderão ter desconto de até 50%. E 60 meses de prazo para fazer a quitação do parcelamento. No caso de pessoas que foram atingidas pela extinção do BEP naquela época, que não sabiam onde pagar suas prestações e ficarem inadimplentes, neste caso haverá uma isenção total de juros e multas de toda a natureza. Então é uma iniciativa voltada para ampliar a titulação definitiva de mutuários da antiga Coab. Agora são aqueles conjuntos mais antigos. São os conjuntos mais antigos, cerca de 36 mil famílias que se encontram em situação de inadimplência, não é? Como eu já disse, da antiga Coab, do IAPEP, e que para dar essa tranquilidade à família de que já mora, que tem a posse, poder ter também o documento definitivo, o título da sua residência, o título do seu imóvel. Outra discussão importante, daqui a pouco, a partir das 8h30 da manhã, acontece na Assembleia Legislativa uma audiência pública para discutir o orçamento previsto para 2016. A proposta original é de um incremento da ordem de 3,75% para os poderes que estão chiando muito, querem mais, inclusive reclamações dentro do próprio Executivo, como no caso da segurança, secretário. Como equacionar esses pedidos?
Na hora de fazer o orçamento, algumas pessoas acham que há uma espécie de mágica que permite a um poder ou outro, a um órgão ou outro resolver os seus problemas. Não é isso. O orçamento é um momento de dificuldade em que nós temos que pegar os poucos ovos da cesta e distribuir por todas as necessidades. Então não é possível, assim, de maneira rápida, resolver o problema de alguém em detrimento de outros. De modo que estamos dialogando, o governador já visitou todos os poderes, para que esses 3,75% que não saíram assim do nada não, eles são a previsão técnica de crescimento da nossa receita corrente líquida. E é com a receita corrente líquida que a gente paga salários, paga custeio e faz investimento. O grande esforço é de recuperar o mais possível a capacidade de investimento, porque é ela que permite a economia crescer e ao Estado melhorar e ampliar seus serviços. Nós não podemos gastar todos os recursos do Estado de maneira estéril apenas com gastos correntes, com pessoal e com custeio. Tem que ter a preservação do mínimo de capacidade de investimento, inclusive para a gente dar contrapartida aos investimentos federais ao Estado do Piauí. E nesse esforço, é claro, sem deixar de negociar alguns ajustes a mais para aqueles que tiveram com maiores problemas. Muito obrigado, secretário, pela entrevista, pelas informações. João Neto, Marcela, com vocês.